ciências, nas PUC-áreas Ensino e História das Ciências e mestre em Ensino e História das Ciências da Terra pelo Instituto de Geociências da Unicamp. Ela é docente associada do Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC. Atualmente desenvolve pesquisas nas temáticas de historiografia decolonial, história das ciências e educação científica, decolonialidade, educação decolonial e intercultural e cronistas do século XVI. Bom, antes de passar a palavra para a professora Márcia, eu quero dizer que é um prazer enorme recebê-la aqui no nosso programa de educação matemática. A professora Márcia foi supervisora do projeto de doutorado que eu desenvolvi na UFABC entre 2018 e 2020, então, para mim é uma honra e acredito que também vai ser um programa, já que as discussões sobre educação decolonial, história decolonial, são muito importantes para a gente pensar as práticas de ensino e as práticas matemáticas que a gente tem discutido aqui no programa. Então, professora, você vai falar. Obrigada, Zaqueu. Bom, então boa tarde, a todas e todos. É um prazer eu estar aqui, conhecer a Unesp Rio Claro, que eu ainda não conhecia. Estar junto aqui do Zaqueu, que foi um pesquisador, vou dizer assim, tão querido lá na UFABC. Também agradeço a professora Andréia, com quem a gente se falou por mensagens de e-mail, e eu acho que é ótimo, acho que durante a pandemia, a gente ainda está voltando devagar com essas experiências de pesquisa, e o mundo virtual tomou conta, e aí a gente faz tudo pela tela, Então, também queria dizer que para mim foi um prazer enorme o convite de estar aqui presencialmente, é totalmente diferente, a gente olhar nos rostos, conhecer as pessoas de verdade, almoçar juntos, tomar café. Então, também parabenizar vocês, da organização, por permitir que voltemos à realidade do presencial, que acho que é uma luta aí que a gente vai ter que se desenvolver ainda nos próximos anos. Bom, eu estou aqui, me foi pedido um título para a nossa conversa aqui, aí eu trouxe esse, a História das Ciências e suas articulações com a perspectiva decolonial na educação. Bom, como o Zaqueu falou, eu sou formada em História, graduação, aí mestrado e doutorado com a área de História da Ciência, sempre trabalhei com cronistas, com fontes documentais do século XVI, XVII, e aí até 2014, 2015, nem sonhava com nada de decolonialidade, mas sempre o meu trabalho era voltado para questões sobre saberes que não eram considerados científicos na história. Então, meu mestrado e doutorado eu trabalhei com conhecimentos náhuas, que são os que a gente chama de astecas, os povos que viviam na região do México. Depois que fui para a UFABC, trouxe um pouco esse conhecimento do século XVI para pensar cronistas que falavam dos saberes dos nossos indígenas, especialmente os tupinambás, que ainda é o meu objeto de pesquisa até hoje. Então, mesmo antes de entrar nessa discussão decolonial, que ela fosse de fôlego, porque o próprio grupo, a gente remonta aí aos anos 2000, eu já sempre estava pensando em outros conhecimentos. E eu chegava a pensar essa ideia, e refletir, tentar refletir criticamente onde é que estavam esses outros saberes na história e na educação. Então, eu tive uma curta experiência em aulas de ensino médio, por exemplo, e sempre me incomodei muito dos alunos aprenderem mais sobre história europeia do que sobre história latino-americana, por exemplo. E até hoje é assim, porque eu tenho filhos adolescentes que passaram recentemente pelo ensino médio, por mais que tenha toda uma legislação, todo um empenho, ainda é muito mais focado numa história europeia do que numa história latino-americana. E aí, pensando, após o meu ingresso, eu entrei na UFABC recém-doutora em 2008, esse ano, agora esse mês eu comemoro 16 anos dando aula lá, para mim é um orgulho muito grande, Cheguei lá, não tinha nem lugar para a gente dar aula, hoje tem um monte de prédio construído, então eu me sinto parte, assim, da construção quase que física da universidade. E a minha aproximação já logo em 2010, com a criação da nossa pós-graduação, que está aqui, pós-graduação em Ensino e História da Ciência e da Matemática, a gente tem mestrado e doutorado, me fez me aproximar ainda mais das discussões com educação científica, que no meu doutorado
foi um trabalho historiográfico. Eu trabalhei com fonte documental, um trabalho da história. Poderia ter sido desenvolvido no departamento de história tranquilamente, tá? Mas era um programa que tinha educação. Então, eu acabo, né, ali na pós-graduação não me aproximando muito, né, das questões de educação, e aqui na UFABC é onde eu realmente começo a estudar sobre isso, começo a analisar toda a discussão teórica que existia sobre história da ciência e educação, e é nesse processo que em 2014 eu descubro a discussão das epistemologias do Sul, inclusive por um aluno que estava vindo de Portugal e falou, olha, esse autor super interessante, né? Vamos, né, professor, eu quero colocar ele no meu mestrado. E foi inclusive através de um aluno que eu inseri esse aporte e fez muito sentido para mim naquele momento, né? Me aproximar dessas discussões. Então, em 2014 eu começo a me aproximar dessa discussão, mas via as epistemologias do Sul, via, né, o pesquisador Boaventura de Souza Santos. Desde 2019, nós temos um grupo, né, cadastrado no CNPq, que é o GISEC, né, não está aparecendo ali as letrinhas, né, mas é Grupo Interfaces entre História da Ciência e Educação Científica. Somos os pesquisadores participantes aqui, eu também participa, né, somos eu, o professor Breno Alcioli Moura, que também é da História da Ciência, professor Rafael, da Física, professor Rafael Mori, que é da Química, com esse viés de História das Ciências também, e a professor Lúcio Campos, também da Física, e a professora Ermelinda Pataca Moutinho, da USP, que é do ensino de Química, Geociências. Então, os pesquisadores, né, professores são esses, e a gente desenvolve diálogos em relação a essa possível interface entre História da Ciência e Educação Científica. Aí, André, se você puder passar. E aí, né, como eu contei para vocês, né, chego nessa discussão das epistemologias do Sul, ninguém sabia, né, o quão misógino, né, assediador e mau caráter o Boaventura era. Então, a gente estava naquele primeiro momento vivendo ainda uma situação teórica, né, e aí entro nessa discussão e começo a organizar toda a minha área de pesquisa com esse referencial, basicamente, das epistemologias do Sul naquele momento. Então, pensar o que eram as epistemologias do Sul, como é que a gente poderia promover o que a gente pode chamar de educação ou história intercultural, que ele chama de ecologia dos saberes, enfim, trazendo toda essa discussão. Então, de 2014 até 2020, eu estive muito articulada com essa discussão. Inclusive, em 2018, fui para Coimbra, fiquei lá um tempo, conheci a pessoa, né? E ainda até naquele momento era, né, um referencial teórico super sólido, como eu ainda acho que tem muito sentido muitas coisas, né? Destarte, né, a pessoa que os criou, mas é um referencial teórico que tem bastante sentido. Mas o interessante é que em 2018 eu já estava me aproximando dos decoloniais, vamos chamar assim, do movimento, né? E lá em Coimbra já senti, agora as coisas fazem mais sentido, né? Mas eu já senti um clima muito grande de adesão aos decoloniais no grupo que era do seu principal rival, digamos assim. Se a gente quer pensar uma coisa um pouco western, né? Um pouco, né? Duelos da ciência, né? E aí, a partir de 2018, 2019, eu fui me aproximando, me apropriando desses autores e eu senti que fazia ainda mais sentido para mim trazer o conceito de colonialidade do saber, me fazia mais sentido que, inclusive, a própria epistemologias do Sul. Então, hoje, né, pensando agora aqui em 2024, né, o que eu uni nesses últimos 10 anos, no qual eu estou aí discutindo com esses autores, né, pensando nesses autores, né, e aí as discussões que trago aqui, né. Então, primeiro, né, refletir sobre essa perspectiva ocidentocentrada, como eu tenho chamado, né, porque é algo mais amplo do que o eurocentrismo, né? A gente não está só pensando em Europa, a gente está pensando no norte, né? E no ocidente que se coloca enquanto a cultura dominante, né? E aí, mais aqui para o que a gente vai conversar hoje, da própria história. Então, eu vou questionar como a história ela é fruto, tanto a sua narrativa corriqueira, que você encontra, né, nos departamentos de história, nos livros didáticos, e muito ainda nos congressos, nas revistas, né? Ainda é tão pautada por saberes, práticas e culturas do Ocidente, né? Refletir também sobre a colonialidade, que é esse conceito que hoje me faz unir muitas coisas e para mim faz muito mais sentido que qualquer outro conceito, né? Que é essa matriz, esse modelo de poder
que é construído com a colonização, mas se mantém mesmo após o fim da colonização política, né? Na nossa língua, nas nossas vestimentas, enquanto cultura, na nossa religiosidade, né? E faz com que haja um modelo a se seguir versus o resto, né? Que não teria legitimidade, né? Como conhecimento, como religião, como cultura. E aí, né, se a gente identifica que a colonialidade é essa ação subrepetícia que a gente nem sequer percebe que está nela, né, e que nos impõe um modelo a ser seguido, como a gente pode sair da colonialidade? E aí, pensando então no que aqui eu estou chamando de diversidade de saberes, mas a gente pode chamar também de decolonialidade, de giro decolonial, né, na historiografia e na educação. E como a história das ciências pode ter algumas possibilidades decoloniais para pensarmos a educação, que é aqui nosso objeto também, tá bom? Eu trago aqui, todo mundo conhece, né? A América Invertida, é de 43. Eu acho interessante pensar que por mais que a gente coloque o movimento decolonial organizado em torno academicista, né? Organizado em torno a universidades, a pesquisadores, começa um diálogo em 1998, se estabelece mais em 2000, 2001, a gente não pode esquecer diferentes movimentos culturais que poderiam ser enquadrados como decoloniais, como a nossa Semana de Arte Moderna em 1922, como essa imagem que foi construída no Uruguai em 1943, ou seja, né, já havia grupos, talvez não articulados em torno de uma proposta teórica, que já traziam reflexões importantes de ruptura a essa perspectiva ocidentocentrada do mundo. Né? Obrigada, Andréia. Bom, para quem não é da história, bem rapidamente, historiografia, né? O que é historiografia? Né? É uma palavra, né? Se a gente olhar ali, né, a formação dela, é a escrita da história. Né? Então, é como se escreve a história. Isso passa por metodologias, isso passa por um arcabouço teórico. Né? Então, quando a gente está falando de historiografia, não é só a gente pegar um autor importante, né? Por exemplo, a Lilia Schwartz, e uma das obras dela sobre mulheres na colônia, alguma coisa desse tipo. Né? Aquilo também é um trabalho historiográfico, ela pegou documentos históricos, fez uma análise, né, daqueles documentos e produziu uma narrativa, um relato sobre o tema que ela estava interessada. Isso é historiografia. Mas a historiografia que eu estou falando aqui é como se fosse um movimento filosófico. Né? Como a gente olha o fazer história. Tá? A gente teve várias historiografias desde o meados do século XIX, né, 1850, quando se institucionaliza a história e começa a ter diferentes metodologias da história. Né? A gente passou por uma historiografia positivista lá no século XIX, a gente passou por uma historiografia marxista, né, nas primeiras décadas do século XX, a gente passou por uma historiografia francesa, revolucionária, que são os annales. A gente passou por uma historiografia cultural, que aí dos anos 60 aos anos 80, 90, né? E hoje a gente está em alguma coisa que, até pouco tempo, ninguém sabia muito definir. Se você fosse numa disciplina de teoria da história, né? Como é que a gente chamaria? Muito se chamou de sociocultural, né? Porque a gente está interessado na cultura, como os antropólogos, mas também interessado na sociedade. Nos últimos 2, 3 anos, né, eu sinto que vários autores estão tendo a coragem de chamar de historiografia decolonial, um movimento historiográfico mais recente, que busca justamente romper com essa perspectiva ocidentocentrada, tentando fazer história de outras pessoas, de outras culturas, com outros documentos históricos, né, trazer à tona a narrativa histórica desses outros que muitas vezes foram invisibilizados, subalternizados e hierarquizados. Tá? Então, aqui, né, esses próximos slides, eu dou o nome de historiografia decolonial sobre as ciências, porque é aqui, digamos, né, o meu nicho de estudo. Né? Mas a gente pode encontrar sobre historiografia decolonial, se a gente jogar no Cielo, no Google Acadêmico, nesses espaços de pesquisa, a gente já vai encontrar alguns autores trazendo isso para todas as áreas, para economia, para religião, para política, tá? Para a questão de gênero. É muito usado a historiografia decolonial, tanto para as questões de gênero, quanto para as questões étnico-raciais. Então, hoje se percebe, né, o quanto alguns autores têm
classificado como historiografia decolonial, algo que ainda, se você pegar um livro de teoria, não está tão claro como movimento historiográfico. Então, eu sinto que a gente está aí numa passagem de movimentos historiográficos, tá? Bom, como eu já falei rapidamente aqui, né, com a colonização política, eu não vou me deter muito sobre isso, mas com a colonização política, né, no século XVI, especialmente, né, da América, de partes da Ásia e da África, né, os ibéricos, nesse primeiro momento, eles trouxeram para cá a sua característica de modos de vida, né? Então, nós falamos português, majoritariamente somos cristãos, né? Nós usamos roupa, né? Como os portugueses, né? Enfim, uma série de traços culturais, né? Que nos remete a características herdadas dessa colonização portuguesa, no caso do Brasil, e dos nossos irmãos aqui espanhóis, né? Latino-americanos, no caso, pensando em Espanha, né? Então, nós temos uma colonização que ela é política, que ela é econômica, fomos roubados, expropriados, né? Ela e também ela é cultural. Então, nós também tivemos violências, e nós, no caso, né, as comunidades que viviam aqui, uma violência simbólica cotidiana, tá? Pois os indígenas, que eram os que habitavam a terra, foram considerados aqueles que não sabiam falar, aqueles que não sabiam pensar, aqueles que não tinham uma religião, e aqueles que não tinham conhecimento. Tá? Mais sério ainda, né, foi a situação dos povos que foram sequestrados de África e trazidos aqui para o Brasil, né, e para outras regiões da América. Né? Então, o sequestro de povos que tinham um modo de vida operandos, né, que fazia com que tivesse sentido para eles toda a realidade que eles viviam, foram escravizados e trazidos para cá e considerados também como os indígenas inferiores, subalternizados. Então, a gente tem um processo de colonização que é violento, né, massacrante para esses povos e do qual nós somos herdeiros desse processo. Né? Herdeiros que, como eu disse no primeiro slide, né, o que sobrou dessa herança? Né? Primeiro, temos então a criação dessa situação através de uma colonização que eu vou chamar aqui de política, mas a partir do que comemoramos no sábado, né, 1822, tivemos a nossa independência, tá? E a partir dessa independência, enfim, uma série de questões aí políticas, culturais, né, sociais acontecem, mas o que nos resta, segundo esses autores, para toda a América, é o processo da colonialidade, ou seja, esse padrão que permanece como legítimo, os saberes que são desses povos, a cultura que é desse povo, a religiosidade que é desse povo. O Mignolo, ele vai chamar, o Walter Mignolo, que é um dos nomes centrais dessa discussão do movimento decolonial, que é um argentino, ainda vivo, ele vai dizer que a modernidade, né, inclusive ele tem uma obra famosa, né, Colonialidade, o lado obscuro, né, da modernidade. Ele vai falar que esse período aí do século XVI, XVII, né, que a Europa está conquistando outras terras, fazendo a revolução científica, né, nossa, no seu auge aí talvez de desenvolvimento, né, se cria uma configuração geopolítica do conhecimento. Então ele vai, um dos primeiros conceitos que ele cria é essa ideia da configuração geopolítica do conhecimento, ou seja, algumas regiões do mundo seriam responsáveis por produzir conhecimento e outras não. Eu não vou me deter muito nisso, mas isso tem uma série de autores que trabalham com essa questão, porque até hoje se mantém essa geopolítica do conhecimento. Afinal de contas, quando nós aqui, professores, né, e vocês, alunos de pós-graduação, para ganhar um carimbinho de que vocês são bons, é muito importante que você faça um tempo nos Estados Unidos ou um tempo na Europa, né? É um carimbinho, a internacionalização das nossas universidades, né? A importância disso para a CAPES e para outros setores, né? A gente até esquece que internacionalização não é só a gente ir, mas é a gente trazer, né? Então, as pessoas também não querem tanto vir para cá. Qual é o motivo disso? Então, a gente nem reflete criticamente, né, em processos cotidianos da nossa vida universitária, da nossa carreira, por exemplo, né? Mas tudo isso para dizer que existe uma geopolítica do conhecimento que nós aqui, acadêmicos, vivemos quase que diariamente nas nossas instituições e nas cobranças que nos fazem para sermos legitimados. Nós temos que publicar numa revista internacional com Scopus, né? Então, o tempo todo a gente é cobrado isso para nos mostrar o quanto essa geopolítica do conhecimento ela ainda é forte na nossa realidade
cultural e científica, né? E ela vai fazer o quê? Então ela vai atribuir superioridade às produções, às histórias e aos saberes do norte em relação às culturas colonizadas do sul, levando a invisibilizações, inferiorizações e silenciamentos, que eu já falei aqui também em subalternizações. Então, esse é um argumento constante na discussão decolonial. Essa superioridade e hegemonia, né, que a história e a ciência, mas a gente pode pensar em outros âmbitos, eu vou focar aqui na história e na ciência, né, do norte tem em relação ao sul, elas acabam representadas em muitas narrativas historiográficas e na própria constituição do campo e disciplina da história. Então, eu vou daqui a pouco argumentar um pouco sobre como a história acaba sendo um instrumento narrativo dessa visão colonial do norte global. Isso, gente, com muita tristeza, porque eu lá, revolucionária, fui fazer história para mudar o mundo, né? E aí um dia leio as coisas e começa a cair a ficha que a história, como ela é hoje executada, ela é muito mais um braço de manutenção do status quo do que de revolução. E repensar, então, esse processo histórico que construiu essa perspectiva, que eu denomino como monocultural, porque é como se a ciência só valesse a ciência europeia, como se história só valesse a história nesses padrões, né? E o quanto esse não existente, né, as invisibilizações, os silenciamentos, né, ele é produzido. Ele não é que ele não existe, não é que a mulher não existiu na história. Se produziu uma narrativa na qual excluiu-se as mulheres. Não é que as pessoas pretas não existem na história. Se construiu uma narrativa que tirou essas pessoas pretas. Não é que o indígena não existe na história. Construiu-se uma narrativa histórica que tirou o indígena da história. Então, essa construção, essa invisibilização, esse silenciamento, essa hierarquização, ela é uma construção histórica. E é muito importante que nos últimos 10 anos está sendo revisto. Andréia, por favor, obrigada. Então, né, pensando na ciência, né, se cria então essa monocultura científica que no início é eurocentrada, né, depois se a gente pensa em revolução científica, né, iluminismo, né, se a gente pensa até o século XIX, inclusive o próprio século XIX, que vai criar as diferentes áreas da ciência, a biologia, né, as geociências, a história, a sociologia, tudo se cria aí na segunda metade do século XIX, né, ela vai fazer com que se descontextualize, se elimine ou se invisibilize conhecimentos que eram legítimos, produzindo epistemicídios e inferiorizações. Então, um dos argumentos importantes também que está no Boaventura, que eu ainda trago aqui, mas está em vários autores, inclusive nos decoloniais, é esse conceito de epistemicídio, ou seja, né, o assassínio de conhecimentos que eram legítimos e muitas vezes mais eficazes do que o europeu. Um exemplo rápido, né, eu trabalhei no doutorado com o sistema calendárico Nahua, né, dos astecas, né, e o sistema calendário deles era muito mais eficiente que o sistema calendário europeu, muito mais. E os primeiros padres que chegam ali no que hoje é a Cidade do México percebem a eficácia, percebem inclusive eficácias astronômicas, né, eles já tinham a ideia do ano bissexto, por exemplo, né? E aí, o que os padres relatam nas cartas? Mostram a eficácia do calendário e dizem que é o demônio que passam para aí. Porque falam, olha, não é possível que esses seres imbecis, que esses seres sem ciência, sem conhecer, eles não usam a palavra ciência, desculpa, sem conhecimento, seriam capazes de produzir algo com tanta eficácia quanto o europeu. Os de Sevilha, ele vai falar, né, esse autor que eu trabalho comparando com o conhecimento que era que a gente vai chamar depois de Espanha, porque também não existe Espanha, né, no começo do século XVI, né? Existia ali Castela, né? Só pode ser o demônio que passa informação para ele. Bom, o amigo padre franciscano ainda era um pouco burro, né? Porque assim, se a Espanha, que estava munida de Deus, não tinha aquele conhecimento eficaz, e os indígenas tinham esse conhecimento eficaz com o demônio, ele está quase fazendo, né, um elogio para o demônio, né? Então, sempre que eu li aquilo, eu falava, ele era um pouco bobo, né? Porque ele está aqui valorizando o demônio e deixando os espanhóis os madrilenhos, né? os castelhanos, né? Quer dizer, super católicos como inferiores, né? Mas enfim, o fato é, demonizava-se, inferiorizava-se, né? O tempo todo a narrativa, desde o início, que é construída sobre os povos que viviam aqui, é sob a égide da inferiorização, tá? E aí se cria, claro, se tem uma narrativa que diz o tempo todo que é inferior, se cria uma cultura da inferioridade, né? Então, uma percepção inferior de si,
através da narrativa que vai constituindo esses outros, né? Então a mulher sempre dizendo que é inferior, ela vai sempre, né, aceitar essa sua inferioridade, né? Esses autores vão dizer que isso seria essa colonialidade, esse padrão do que é correto, para que todos aqueles que não se enquadram nesse padrão tentem se enquadrar. Né? Então essa é a ideia da colonialidade. Depois que Quijano, Aníbal Quijano, um peruano, né, falecido até recentemente, acho que em 2018, 2022, alguma coisa assim, ele cria esse conceito em 1989 de colonialidade do poder. Ele está muito preocupado com a questão política dessa colonialidade, né, e com a questão de raça. Então ele é um dos primeiros autores que vai trabalhar bastante a questão de como esse poder é constituído através da inferiorização dos outros seres. Tá? Outros autores chegam nesse diálogo, como, por exemplo, o Nelson Maldonado, que vai trazer a ideia de colonialidade do saber, pensando na ciência, e colonialidade do ser, né? Edgar Lando também falando da colonialidade do saber, né? E hoje a gente tem outras colonialidades, inclusive, né? Então, quem vai trabalhar com esses autores vai ver a quantidade de colonialidade que existe. André, pode passar, obrigada. E aqui eu trago uma frase rapidinha aqui do Nelson Maldonado Torres, né? Que é professor da Universidade de Nova York, mas ele, se não me engano, é de Porto Rico. Ele vai dizer: a colonialidade ela se refere a um padrão de poder que emergiu como resultado do colonialismo moderno. Porém, ao invés de estar limitado a uma relação formal de poder entre os povos ou nações, refere-se à forma como o trabalho, o conhecimento, a autoridade e as relações intersubjetivas se articulam entre si através do mercado capitalista mundial e da ideia de raça. Então, Quijano aqui presente. Tá? Assim, ainda que o colonialismo tenha precedido a colonialidade, esta vai sobreviver após o fim do colonialismo. A colonialidade se mantém viva nos manuais de aprendizagem, educação. A gente tem Catherine Walsh, uma das mais importantes para trabalhar essa questão da colonialidade do saber também, pensando na pedagogia, né? Nos critérios para os trabalhos acadêmicos, na cultura, no senso comum, na autoimagem dos povos, nas aspirações dos sujeitos e em tantos outros aspectos da nossa experiência moderna. Enfim, respiramos a colonialidade na modernidade cotidianamente. Tá? Pode passar, Andréia, obrigada. Então, gente, esse ocidentocentrismo em torno da colonização, que vai fundar uma colonialidade política, social e cultural, acaba sendo, inicia-se no 16, mas é uma estrutura, uma matriz de dominação que persiste. Para muitos desses autores é o legado, é a herança do século XVI, né? A herança da modernidade. E aí, aqui é um autor, um professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? O Luiz Oliveira, ele vai dizer, ele trabalha bastante com pedagogia decolonial. Nesse sentido, o colonizador destrói o imaginário do outro, inviabilizando e subalternizando, enquanto reafirma o próprio imaginário. Assim, a colonialidade reprime os modos de produção de conhecimento, os saberes, o mundo simbólico, ou seja, a subalternização epistêmica do outro não europeu. Se nós pegarmos os filósofos franceses e ingleses do século XVI e XVII e olharmos com o olhar da decolonialidade, a gente percebe o quanto essa razão científica que nós vivemos cotidianamente, do método cartesiano, ela é uma proposta para dizer isso é ciência e o resto não é. Isso é a religião e o resto não é. Isso é o modelo político que nós temos que viver e o resto não é. Quantas possibilidades políticas nós poderíamos ter, né, se tivéssemos ouvido as organizações políticas de tantos povos que passaram pela América, né, ao invés de um modelo único ocidental, que não funciona, como a gente vê cotidianamente, né, para pensar aí uma questão política. Tá? Mas esses autores vão trabalhar com diferentes âmbitos, inclusive da ciência. O quanto nós teríamos de conhecimento acumulado se nós tivéssemos ouvido as comunidades africanas, as comunidades indígenas e construído um conhecimento outro. Né? E é claro que ainda mais nesses últimos 10 dias, que nós não temos nem o céu azul mais, o sol não brilha mais, né? É impossível a gente não refletir sobre a relação de conhecimento que essas comunidades têm com o meio ambiente e a relação capitalista herdada de todo esse processo colonial que nós temos com o meio ambiente. Né?
Talvez se tivéssemos tido a oportunidade de mesclar saberes, né, e não ser tão imbuídos pelo capitalismo, nós tivéssemos uma outra saída para o planeta que, né, realmente eu tenho medo nos últimos 10 dias de como vai ser a próxima década, né, já que a gente tem esse exemplo aí que nós estamos vivendo, que eu acho que nem era tão esperado, né, mas que aterroriza a todos, né, de não ter nem um céu azul mais, nem um sol aparecendo direito. Quando ele aparece, ele é vermelho, manchado de sangue, né? Cenas de Hollywood, filmes, todo mundo está falando, né? Mad Max, assim, me lembram alguma coisa desse tipo, né? E aí essa relação com a natureza, é inegável quanto essas comunidades tinham uma relação outra com essa natureza e o quanto nós podíamos ter desenvolvido minimamente essa relação. A título de curiosidade, para quem não sabe, né, o Equador foi um dos primeiros países que tentou trazer essa perspectiva mais decolonial juridicamente para a sua Constituição, porque lá a terra, enquanto natureza, ela é um ente de direitos, né? Então, significa que ela ali tem... a gente não pode desmatar, não só pelas questões ambientais e talvez até territoriais do lugar que eu estou desmatando, mas porque a terra é uma entidade de direitos, né? Então, eles inseriram na sua Constituição essa perspectiva do Pachamama. É o único país, se não me engano, que tem isso instituído, né? E o quanto a gente poderia ter ações de governos mais progressistas, né, que defendessem o meio ambiente para pensar possíveis saídas. Então, ali, o sistema jurídico protege muito mais a natureza do que aqui no Brasil, por exemplo. Pode passar, Andréia. Bom, então essa colonialidade do poder se transmuta em colonialidade do saber, né? A dominação política vai se expandir em diferentes níveis, vai para a dominação epistemológica, né? Se a gente pensa do século XVI até agora, e vai construindo, né, imagens simbólicas de ignorância, de incapacidade, de ausência de conhecimento, especialmente daquelas populações que sofreram a colonização política, né? Então, isso é algo que está também em todos esses autores decoloniais, para a história das ciências decolonial é extremamente importante, e está nas fontes documentais. Então, não são vozes da cabeça dos decoloniais, tá? Está nas fontes documentais, está em legislação que proíbe as mulheres de poderem votar, que proíbe as mulheres de poderem participar da vida política e da vida acadêmica, está nas legislações, né, que indicam o lugar dos ex-escravizados como sendo o lugar do trabalho, né, está nos lugares, né, está nas legislações que indicam que o indígena tem que ser tutorado, porque ele não tem condições mentais de se auto-organizar. Então nós temos, desde legislações que nós produzimos pensando aqui no Brasil sobre isso, né, até documentos históricos como cartas, né? Nós temos documentos, livros, autores, os eugenistas do final do século XIX, que tanto produziram de conhecimento para dizer que havia os inferiorizados, né? Então a gente tem documento histórico que mostra que isso foi construído. E aí, né, a ideia desses autores, né, da historiografia, vamos chamar de decolonial, é romper com a manutenção de uma narrativa histórica ocidentocentrada e colonial, valorizando a diversidade epistêmica e a cultura do sul global. Eu trouxe aqui esses nomes desses autores, né, que são historiadores muito importantes do Oriente, tá? Então eu trouxe aqui o Chakrabarti, né, o Sanjay Seth, a Spivak, né, e o Elie Bill, que é um autor brasileiro, né? Esses autores, né, se a gente pensa em movimento decolonial, a gente tem uma dívida muito grande com o movimento dos subalternos indianos, né, que foi na década de 60, foi o primeiro movimento historiográfico que falou, vamos romper com essa perspectiva aqui na Índia de que a única história válida é a inglesa, né, o único padrão de vida é o inglês. Então eles têm obras fantásticas que no Brasil, muito pouco exploradas. Eu fiz a graduação no final da década de 90 e começo dos 2000. Eu nunca tinha lido nenhum desses autores. Eu fiz a pós-graduação de 2001 a 2007. Eu nunca li esses autores. É como se houvesse uma intenção que eu ainda não consegui descobrir ou refletir sobre, né, que nos afastasse dessa discussão que é de 1960 para essa historiografia, né? Ou seja, na perspectiva decolonial, há um incentivo e uma quase que determinação muito clara do sul se ler. Ler sul primeiro. Somos nós que entendemos essa perspectiva da violência colonial. Então vamos ler os africanos, vamos ler os indianos, vamos ler os povos que vivenciaram a colonização.
Não é que a gente não precise mais ler o Foucault, tá? Leitura difícil, ninguém está mandando não ler Foucault. Mas nós precisamos nos ler ao mesmo tempo que a gente lê todos esses autores. Tá? Isso é uma característica muito forte desse movimento. Tá? Pode passar, Andréia. Gente, deixa eu ver que horas são aqui. Tá. Bom, então aqui a Saccavino é uma outra autora brasileira, vai falar que nesse sentido, contar outras histórias ou histórias outras significa apoiar, valorizar e visibilizar a produção e o fazer histórico dos sujeitos subalternizados e colonizados. Apropriar-se de suas próprias leituras do passado e do presente como uma forma de luta contra as diversas formas de dominação e negação a que foram submetidos. São diferentes concepções e práticas historiográficas, na maior parte feitas desde o reverso da história, ou desde lugares outros, comprometidos com as lutas e aspirações dos excluídos, oprimidos, colonizados e condenados da terra, como chamou Fanon, que habitam a zona do não ser. Então, essa proposta historiográfica é justamente trazer esses outros sujeitos, essas outras histórias e também entender politicamente na academia por que eles foram excluídos até agora. E algo inerente da proposta decolonial é que ela não é uma proposta teórica como, sei lá, a gente pode pensar em Darwin para quem é da biologia, né? Ou Newton, sei lá, ou Einstein para quem é da física, né? Não é só isso. A proposta decolonial, ela é política. Por isso ela bebe tanto do Paulo Freire, tá? Que foi um dos autores que teve alguns diálogos com esse grupo. Como Paulo Freire disse, eu só sou um educador a partir do momento que eu percebo, com as minhas palavras, tá? Que eu sou um ser político e que eu faço política quando eu sou educador. A proposta decolonial, ela exige um compromisso político. E ela exige um diálogo com todos os outros. Não é um diálogo só eu aqui com vocês, tá? Isso não é uma proposta decolonial raiz, tá? O certo era a gente ter pessoas da comunidade ribeirinha, o certo era a gente ter pessoas indígenas, né? Pessoas dos movimentos sociais. O diálogo tem que estar com esse outro que a gente está historicizando. Por isso, a militância é algo tão importante para o movimento. Então, e aí isso faz uma perspectiva, né, que até a gente passa a pensar o que é ciência para esse grupo, né? Já que a ciência, para eles, o conhecimento é construído a partir de condicionantes históricos, políticos, sociais e a partir de demandas que vêm da sociedade e aí vem, por exemplo, do movimento. A gente não pode, dos movimentos sociais, a gente não pode desconsiderar que nós só tivemos uma mudança que ainda não é grande, mas uma pequena mudança na educação. No ensino de todas as disciplinas deveria ser, mas o professor de ciências joga para o professor de história, o professor de matemática joga para o professor de história e de português, que é a lei, né, 10.639 de 2008, né, que indica, não, 11.645, que vai unir as duas, que indica a obrigatoriedade de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena no currículo escolar. E a gente, fazendo 20 anos dessa lei recentemente, os estudos só mostram que isso não está no currículo ainda. Né? Mas foi o movimento negro que conseguiu colocar isso, depois o movimento indígena que conseguiu colocar essa lei. E são esses movimentos que fazem com que a gente tenha cotas na universidade. Vocês acham que algum professor livre docente ou titular ia lá brigar para ter cota? E aí eu estou falando do lugar de ser professora. São os movimentos sociais que trouxeram essa mudança para dentro da universidade. Foram os movimentos sociais que fizeram a mulher poder votar no começo do século passado. Não foram os políticos lá que deram esse direito. Então, a relação com os movimentos sociais é extremamente reconhecida e fomentada para os decoloniais. Pode passar, Andréia. E aí, pensando aqui na história, né, esses autores eles vão dizer que as narrativas históricas elas são disputas, porque elas criam representações sobre o passado que são veiculadas inclusive na escola, formando gerações e gerações de crianças sobre aquela perspectiva histórica. Tá? Então elas são disputas, elas são narrativas. E aí essa escrita da história ela é sempre marcada pelo processo de colonização e de colonialidade. O perigo, como a Chimamanda, né, a escritora africana, já disse, de uma história única. As nossas crianças, pelo menos assim, aqui muitos rostinhos jovens, talvez vocês nem tanto, mas os rostinhos aqui que são um pouquinho menos jovens, né, que fizeram aí a escola na década de 80, 90, vão lembrar que a gente não tinha acesso à resistência africana.
a gente não tinha acesso à história das mulheres, não sabia quem eram cientistas mulheres. Eu não sabia nem quem era Marie Curie, que se fala tanto. A gente foi aprender isso depois, né? Isso não estava no conteúdo escolar. Então a gente tem uma legião de gerações que foram educadas com uma perspectiva extremamente, né, de história única. Tá? E agora, talvez vocês mais jovens aqui tenham tido alguma experiência, mas ainda é uma experiência muito simples, é uma experiência muito pontual. A gente está ainda, acho que um pouco longe de ter uma experiência mais completa dessa educação. Tá? Então, como eu já tinha dito dos movimentos, né, são os grupos subalternizados ou silenciados que reivindicam a sua figura histórica, tá? E é fundante para o reconhecimento de si do processo que o subalternizou. Então, essa relação, né, desses movimentos sociais de reconhecer que eles têm uma história, reconhecer que eles têm uma ciência, uma cultura e que ela precisa ser percebida, né? É um ato político. Então, retomando essa ideia, pode passar, André, que para os decoloniais a questão política é fundante do movimento, é fundante da sua escolha teórica. Tá? E aí, pensando em história das ciências, né, quando a gente vai pensar em história da ciência, se eu pedir para vocês falarem um cientista, de quem que vocês vão lembrar? Quem? Einstein, Darwin, os matemáticos. Dificilmente, com os últimos 10, 12 anos, Hollywood fazendo filme, né, a gente divulgando mais mulheres na ciência, a gente pode lembrar de uma mulher, né? Mas se a gente pensar rapidamente assim, vai ser o quê? Um homem branco, possivelmente europeu, tá? Que vai ser aquele homem da ciência, o homem que faz ciência, o cientista. Tá? Então, isso só para exemplificar o quanto a nossa história sobre o conhecimento ela é extremamente norte-centrada, ela é extremamente masculina, eurocentrada, né? Elitista, porque se a gente pensa nesses homens aí, ó, Newton era o que? Era um lorde, né? São sempre ligados, inclusive, a uma relação social ali. Tá? Então, a história das ciências, ela valorizou sempre a produção dessa história, dessa narrativa centrada no conhecimento do norte global, né? Então, a ideia dessa proposta decolonial é justamente descolonizar essas histórias sobre as ciências através da promoção de uma reflexão sobre os processos que tornaram a ciência o único padrão de conhecimento, essa ciência do século XVI, e ressaltar a relação entre essa colonialidade e o poder. Escrever uma outra história que tenha como objetivo denunciar, emergir e valorizar as sobrevivências culturais e epistemológicas dos diferentes povos e identidades, aí no caso, brasileiros. Né? Outros sujeitos, outras fontes documentais, outras perspectivas teóricas de análise. Sempre me incomodou a explicação de como os indígenas brasileiros chegaram aqui. Pelo Estreito de Bering, esperou congelar, vieram andando, e eu sempre pensei, nossa, coitados dos que moravam aqui no sul da Argentina, vieram andando, né, lá do Estreito de Bering até aqui. Existe uma série de evidências arqueológicas, né, ou seja, da ciência experimental, que mostram que há a possibilidade da vida aqui na América do Sul ser muito anterior ao que eles indicam, né, inclusive da possibilidade de ser autóctone. Por que que na América do Sul não pode ter alguém autóctone? Por que que os nossos indígenas, né, não são inicialmente daqui? E o quanto houve de negação com as comprovações arqueológicas sobre a origem da vida ser em África? Tudo isso, como as teorias científicas, isso para ilustrar, como as teorias científicas são embasadas sempre pela perspectiva de que, inclusive, o homem tem que surgir, gente, de preferência na Alemanha, né? No centrão ali da Europa, né? Que ali sim é capaz, né, de ter o primeiro ser vivo, né? Ou que ali poderia ser autóctone, em outras regiões não. Então, recentemente, acho que há uns dias atrás, nem menos de um mês, se descobriu uma série de pinturas rupestres na Amazônia que mostram, né, que podem ser uma comprovação científica, de mostrar o quanto essas pinturas rupestres representaram animais que eram de uma era muito anterior do que a era que se imaginava que esses indígenas tinham chegado na América. Né? Então, é mais uma comprovação de que é muito anterior. Né? Agora, e aí a briga da Niede Guidon, lá da francesa, que é pesquisadora na Paraíba, né, na Universidade Federal da Paraíba, de que ali tem
os recursos financeiros da pesquisa que se desenvolve, especialmente nos Estados Unidos, faz com que a teoria dele seja muito mais aceita do que as teorias que ela desenvolve e o grupo em torno dela sobre os mais antigos, né, ancestrais da América, né? É mais um exemplo de como, né, a gente precisa pensar outras perspectivas teóricas, inclusive outras fontes documentais. Quando eu vi essa reportagem sobre as pinturas rupestres da Amazônia, na hora eu pensei o quanto seriam fontes documentais importantes para se estudar ali, enfim, desde a ideia do tempo de permanência dessas comunidades aqui no Brasil, quanto, né, a parte cultural, a parte religiosa, a relação com a natureza, a relação com os animais. Pode passar, Andréia. Bom, essa proposta ela vai exigir uma rigorosa reflexão crítica sobre os processos de colonização política e de constituição da colonialidade, propondo alternativas historiográficas que promovam repensar sobre a escrita da história e o papel dessa para a realização de uma história pautada pela valorização da diversidade de saberes. Então, nessa nova história das ciências, é também entender que o que está lá na proposta da Constituição do Equador e todo o conhecimento indígena em torno da terra seja também considerado um conhecimento sobre a natureza. É entender que os ribeirinhos, né, que as comunidades quilombolas, que as comunidades indígenas possuem um conhecimento sobre o seu entorno que é extremamente válido enquanto conhecimento para se produzir mais conhecimento. Alguns autores até evitam a palavra ciência, de tão marcada que ela está como aquela ciência lá cartesiana. Tá? Então, entender que esses saberes são múltiplos. É claro, pode ser que na hora que vai para um laboratório, uma explicação sobre a eficiência do boldo para curar uma dor de estômago não seja a explicação científica que nós damos. Mas entender que saber que uma planta resolve um problema de estômago, por exemplo, é um conhecimento válido e ele precisa ser trazido para o nosso conhecimento contemporâneo. Não é esquecer o que o Ocidente fez e não é esquecer o conhecimento desses povos, mas criar uma diversidade de saberes, é promover o diálogo entre esses saberes. Pode passar. E aí, né, já está acabando, né, a pergunta que eu faço, né, como a história da ciência pode promover essa pluralidade epistemológica, especialmente na educação? Então, coisas que eu já falei, né, e aí se a gente pensa em educação, o quanto essa perspectiva monocultural não é prejudicial à educação, né? Quanto as meninas, né, as pessoas pretas e indígenas vendo o tempo todo que os cientistas são homens brancos de elite, o que promove nessas pessoas? Qual é o lugar dessas pessoas? A nossa educação mostra um lugar para essas pessoas, que não é o lugar da ciência. Por isso que é um desânimo tão grande para muitas gerações de jovens saindo do ensino médio prestar as carreiras científicas, né? É como se não fosse, o livro didático muitas vezes mostra que aquele não é o lugar daquela pessoa. Ele não diz não, aqui não é o seu lugar, mas ele fala, aqui é o lugar desses. E isso exclui. Tá? Então, perpetua os discursos de poder e desvaloriza a pluralidade de conhecimentos. Eu tive um aluno que terminou recentemente o mestrado e ele analisou os livros de química do PNLD 2018, que era o que estava vigorando quando ele fez o mestrado, do primeiro ano do ensino médio, tentando perceber se ali havia algum conhecimento africano ou afro-brasileiro. O trabalho dele chamava, no início, né, análise da presença dos saberes africano e afro-brasileiro nos livros didáticos de química do PNLD. Ele teve que terminar o mestrado e o título teve que mudar. A análise da ausência dos saberes, porque não tem nenhum. Então, o aluno que entra, e aí, imagina, os livros do PNLD, é do Brasil inteiro, todos os alunos de primeiro ano da rede pública, pelo menos do Brasil, né, ou quase todos, uma porcentagem gigantesca, ele traz as porcentagens, eu acho que bate mais de 90% da rede pública, né? Nenhum aluno teve contato com conhecimento africano ou afro-brasileiro. Então, é um exemplo de como essa ausência é absurda na educação agora, 2018 a 2022, o novo PNLD, acho que é do ano passado. E aí, né, pensando em educação, a gente tem muito esse termo interculturalidade, né, que é o caminho para a gente promover essa diversidade epistemológica e essa decolonialidade. Que seria o que essa interculturalidade? É perceber que o conhecimento do outro é válido tanto quanto o meu, que é ocidental. Promover o diálogo desses saberes e trazer esses saberes como
possíveis de serem dialogados, talvez até o do outro ser melhor que o meu, né? Mas de alguma forma promover a ideia mesmo da palavra interculturas, né? Então, quando a gente pensa em uma educação intercultural, eu não faço educação intercultural sem o outro, que é o que eu falei um pouquinho antes. Eu preciso desse outro para fazer uma pedagogia intercultural. Se eu vou tratar com conhecimentos, por exemplo, quilombolas, eu não posso ir lá fazer como um antropólogo uma análise de campo, entender como é que eles se relacionam com a natureza, voltar aqui para dentro do departamento e fazer uma linda tese de doutorado. Tá? Eu preciso desse outro como sujeito histórico no meu trabalho. Então, tudo que é intercultural passa pelo outro, está dentro da pesquisa. Tá? Pode passar, André, por favor? Obrigada. Então, esse processo da decolonialidade, ou a educação, ou a história, né, ela vai se referir a posicionamentos, a posturas, a horizontes e projetos de resistência, de transgressão, de intervenção e de insurgência. Toda a discussão da pedagogia da educação decolonial mais robusta que nós temos hoje, né, ela sempre passa muito pela Catherine Walsh, que eu falei para vocês, né, acho que não tem nenhuma citação dela, né, que é uma americana que foi aluna do Paulo Freire, e ela faz diferentes relatos mostrando quanto contato, quando Paulo Freire saiu exilado daqui, ele foi ser professor na Universidade de Nova York. E lá ela era uma aluna de pedagogia. O quanto o contato com Paulo Freire mudou toda a visão que ela tinha sobre educação. E hoje, há muitos anos, há décadas eu acho, né, que ela é uma senhora, ela é professora, desde jovem ela veio ser professora no Equador, professora numa universidade do Equador, e ela é o grande nome desses decoloniais quando a gente pensa em educação. Já tem muitos outros autores, a grande maioria que é matemática ou não? Não, né? Ou é? A grande maioria é matemática? Então todo mundo, se não leu, ainda tem que ler os trabalhos do Vitor Giraldo, que é um professor da UFRJ, um matemático, que trabalha com a discussão da matemática decolonial. Então aqui Giraldo é o sobrenome, mas é Vitor o primeiro nome. Tá? E esse texto aqui, ó, de 2019, chama... quando os portugueses estavam no mar, a gente não imagina que eles falaram terra à vista? O texto do Giraldo chama Caravelas à Vista, que é a perspectiva da educação matemática, Vitor, que é a perspectiva que ele tenta trazer, ele, um aluno aqui, eu coloquei só o nome dele, desculpa, mas tem um aluno também, de como talvez os indígenas teriam contado a história de quando os portugueses chegaram. Tá? E aí, né, o Vitor trabalha então com essa discussão decolonial na área da matemática, é um nome extremamente importante, né? E a Luciana Balestrin, que é uma socióloga brasileira que circulou muito tempo no grupo lá do Boaventura, depois foi para os decoloniais, ela é professora, se não me engano, no Sul, não lembro se é Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, ela vai dizer que o giro decolonial, que é outro nome que a gente usa decolonialidade, diversidade de saberes e giro decolonial, tá? Que basicamente significa um movimento de resistência teórico e político, prático e epistemológico à lógica da modernidade e colonialidade. A decolonialidade aparece, portanto, como um terceiro elemento dessa dupla aí, modernidade e colonialidade. A ideia desse slide, que eu já antecipei a ideia desse slide, parece que está meio sem sentido agora, que é essa perspectiva da importância de entender o movimento decolonial e a educação decolonial como um ato político. Tá? Então, essa é a discussão aqui. Pode passar, né? A Walsh está aqui sim, ó, Catherine Walsh. A pedagogia decolonial ela se forja na perspectiva de intervir na reinvenção da sociedade, na politização da ação pedagógica, propondo desaprender o aprendido e desafiar as estruturas epistêmicas da colonialidade. Então, essa ideia, então, de romper com o que a gente tem. Ela é insurgente. A Walsh vai falar o tempo todo de insurgência. O clássico livro dela, que já tem alguns anos, já que chama Pedagogias Decoloniais, ela começa com o movimento guerrilheiro zapatista, ela vai tratar toda de como a revolução do campo nos traz elementos para pensarmos uma revolução na educação. Tá? Bom, então, já caminhando aqui para o fim, né, esses autores no campo da educação e da história, eles vão pensar reflexões, ações e práticas didáticas que promovam essa percepção de que foi uma construção histórica que vivemos até aqui, buscando a emancipação do educando. É impossível, eu acho que em educação decolonial, pensar decoloniais sem pensar em Paulo Freire. Tá?
É uma intervenção que é política, pedagógica e política, né? Então, ou seja, a politização da ação pedagógica. E a Catherine Walsh, se a gente jogar aí no YouTube, vai aparecer várias entrevistas dela e algumas ela fala, olha, eu cheguei nessa reflexão por conta do Paulo Freire, foi ele que mudou minha vida, ele que me percebeu quando ser educador é um ato político. Buscando uma educação outra que passe pela interculturalidade. A próxima, Andréia, por favor. Então, descolonizar implica abrir espaço a outros saberes sequestrados para ampliar o resgate da história, democratizando a condição indispensável uma efetiva demodiversidade. Tá? Então, pensar essa proposta historiográfica decolonial, né, e pensar a diversidade epistemológica versus, né, contra essa monocultura e os epistemicídios. E aí, possibilidades para essa história das ciências, né, que eu acho que é o último slide. Então, a gente, enquanto, do lugar que eu estou falando, né, de historiadora das ciências, né, numa pós de educação, orientando trabalhos nessa discussão, nessa interface, né, pensando no professor de ciências também, que pode levar, de ciências e matemática, né, que pode levar essa abordagem histórica para a sua sala de aula, né, como fazer esse processo, né, ser efetivo. Bom, infelizmente eu ainda não tenho, acho que eu não tenho e não vou ter essas respostas, né, finais, né, mas como a gente pode vislumbrar possibilidades de transformar um pouco essa prática didático-pedagógica pensando a proposta decolonial, né. Então, eu acredito que, especialmente, né, para quem tem mais experiência com abordagem histórica, o primeiro passo é criar essa consciência histórica desse processo, né, que foi violento, que foi para subalternizar, que foi para inferiorizar e que tinha por trás, né, eu não falei aqui, mas um eixo muito importante de toda a discussão decolonial é mostrar o quanto esse capitalismo agressivo que a gente vivencia há 400 anos é a estrutura basilar de todo esse processo de violência e de subalternização, né? Então, conscientizar esses alunos para essas perspectivas já é um passo extremamente importante. Por quê? Porque como, né, todo, talvez, educador, né, e isso é muito forte na história, na discussão histórica, né, a história, e aí, tanto quanto a educação e o conhecimento, eles devem promover a transformação da realidade, levando ao empoderamento dos sujeitos históricos. Quando a gente faz história, a gente tem lá um momento lá da disciplina que a gente estuda a responsabilidade social de historiadores. Qual é a nossa responsabilidade social enquanto historiadores? Essa pergunta que é feita nessa disciplina. A responsabilidade é justamente transformar a narrativa histórica numa forma de empoderar sujeitos. Eu preciso trazer, isso está sendo feito, acredito que não como deveria, tá? Mas é uma responsabilidade social dos historiadores. E eu fico pensando, fazendo as articulações, qual é a responsabilidade social do educador, né, do professor? Também não passa, e aí vem Paulo Freire, né, também não passa pela obrigatoriedade de transformar esses jovens, né, de empoderá-los enquanto sujeitos históricos, né? O conhecimento ali, conteudista, qual o sentido que ele vai ter? A minha escola foi muito conteudista, eu não lembro nada, ou quase nada. O que aquilo significou para mim, para construir meu conhecimento? Talvez a possibilidade de ter passado na Unicamp, que já foi uma coisa extremamente importante na minha vida. Mas será que é isso que a gente quer enquanto professor? Que o aluno chegue perto dos 50 anos e diga, eu não lembro de mais nada do que eu estudei? Ou qual o sentido que aquilo trouxe para me formar enquanto um sujeito histórico, né? Então, são essas questões aqui, né, que trazer essa consciência histórica desse processo favorece, então, o empoderamento de sujeitos históricos, né? Na história das ciências, né, um caminho que vem sendo muito desenvolvido, inclusive, nos últimos 5, 6 anos, é a discussão crítica, né, sobre o conhecimento que se produz na América Latina. Se a gente pegasse uma proposta de evento da Sociedade Brasileira de História da Ciência, até bem recentemente, todos os simpósios eram de história europeia. Era Newton, gente, de 50 simpósios, 10 era Newton. Eu não aguentava Newton, né? E outros grandes nomes da ciência, né? Muitos poucos falavam sobre conhecimento na América Latina, conhecimento indígena, então era uma infâmia. Primeiro desse que eu participei em 2001, tinha vários simpósios e tinha um lá que era assim, outros.
Como eu trabalhava com conhecimento não, eu fui colocada no outros, claro, né? Eu até gostei, eu achei que depois, olhando, né, em retrospectiva, tinha todo um sentido. Era isso que eu queria fazer mesmo, eu queria um conhecimento outro, né? Mas é isso, o que vale é a astronomia, né? No máximo deixar aí uma Grécia e Roma, né? Ptolomeu, vai, que a gente até esquece que ele é africano, né? Ninguém lembra que Ptolomeu é africano, né? Que o Egito está na África, né? Então, essa ideia, né, em 20 e poucos anos, né, mudou muito, tá? Então, hoje a gente tem um esforço bastante grande, inclusive, está aberto inscrições para um evento grande de ciências da natureza, que é o Ensinhanza, que é um evento que é feito na Espanha. E aí eu falei, deixa eu dar uma olhada nas linhas desse evento, porque ele era um evento meio careta, uns anos atrás, né? Não, primeiro lá, educação decolonial. Depois história numa abordagem crítica, CTS. Eu falei, pô, o negócio chegou lá, né? Então, pra vocês verem como realmente nos últimos anos isso mudou bastante, tá? Então, pensar o que aqui na América Latina, a gente olhar e entender que a América Latina é um espaço que produziu conhecimento, que a gente precisa historicizar esse conhecimento e levar isso para a sala de aula. A possibilidade, né, de romper com propostas e currículos eurocentrados, né, eu acho que isso também é feito, acho que a lei 11.645, a última, ajuda bastante nisso, mas a gente tem um processo muito grande ainda para efetivar essa lei, né, lá na realidade escolar. Denunciar sistematicamente a invisibilização dos saberes, é algo que também caminhou muito, né, então chegar e falar assim, nunca teve nenhuma mulher que fez ciência, gente, nunca teve nenhuma mulher que fez matemática, onde estão essas mulheres? E trazer isso à tona. Isso vem sendo feito bastante, com bastante qualidade nos últimos anos, né? Onde está o conhecimento indígena, né? Esse ainda continua um pouco resguardado, né? Invisibilizado, né? Mas já vi cursos que trazem uma história, uma matemática africana, né? Conhecimentos africanos de mineração, o impacto desses conhecimentos na mineração que foi desenvolvida aqui. Então, eu vejo que tem alguma coisa caminhando, muito devagar, mas tem, né? Então, trazer esses conhecimentos na sala de aula, fazer um trabalho, fazer um projeto transversal, né? Arranjar fontes documentais que mostram esses saberes, né? Nos últimos tempos tem trazido muito a reflexão de cientistas negros, acho que isso é extremamente importante também, né? E reconhecer a diferença sem hierarquização. Então, a gente, enquanto educador, a gente tem que reconhecer que a diversidade, ela não é hierárquica, ela não pode ser hierárquica. A diversidade, ela deve ser fomentada na perspectiva de diálogo intercultural. Porque se a gente continuar colocando o índio e os seus saberes no dia do índio e fazer para as crianças um cocar de macarrão, eu nunca entendi por que no dia do índio meus filhos chegavam com cocar de macarrão. Eu tinha vontade de escrever para a professora assim, vocês sabem que macarrão é italiano, né? Ou né, sei lá, do Oriente, se a gente for um pouco mais a fundo, né? Então é isso, faz um um colarzinho de macarrão, né? Faz uns papelzinhos coloridos, manda a criança pintada para casa. Isso é o dia do índio na escola. E isso, tenho alunas que trabalham com essa discussão e são professores e falam que é isso até hoje, até o ano passado, né? Então, e aí onde você coloca esse indígena? Esse indígena fica localizado no folclore. Ele fica localizado num passado, como se o indígena de hoje fosse o indígena de 1500. Se o português de hoje não é o português de 1500, por que o indígena é o mesmo? Então, os desenhinhos que as crianças... Uma aluna minha vai defender o doutorado agora em outubro, e ela traz uma série de atividades que foram desenvolvidas em 2022 na Escola Pública de São Bernardo, que o índio está pelado. E tem comunidades indígenas no entorno de São Bernardo. Então, quanto esse indígena é colocado no passado, esse indígena é colocado no folclore, e por isso ele é hierarquizado. Tá? Então, reconhecer essa diferença sem hierarquizações. Eu acho que acabou, né, Andréia? Isso, acabou. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Aqui está meu e-mail, se alguém precisar de algo dessa discussão. Acumulei bastante texto nesses últimos anos. E o link aqui do nosso grupo de pesquisa. E aí, pessoal, estou aberta para a gente conversar. Bom, quero agradecer a professora Márcia. A gente vai abrir então agora para as perguntas, né? Mas antes de qualquer coisa, pedir para a professora Márcia sentar. Eu vou sentar e vou beber uma aguinha, né? Porque eu tentei falar bem rápido para não... Vou sentar então, né? Será que eu passo aqui? Tem que passar, hein?
Ah, que bom. Eu lembrava que tinha um outro nome, Daí é um tema que a gente tem entrado bastante aqui, tá? Minha curiosidade, pergunta, mais curiosidade. A gente pensa em ciência, agora falar de ciência de América Latina, né? Então tem um modo, que é muito modo, que também já traz certos modos de fazer, que vem desse... Nem que eu não consigo, se o certo da Europa e o certo da parte do Ocidente. Eu fico me perguntando, às vezes, quando a gente vive dentro da ciência, quanto que a gente também está disposto, quanto a ciência está disposta a abrir mão de suas certezas, né? E de quando ela está disposta assim, até outros pontos todos de conhecimento, né? Porque às vezes a gente pensa, deixa a gente conseguir explicar pelo modo da ciência que já existe, deixa a gente conseguir expandir um pouquinho, mas quanto a gente está mesmo disposto a abrir mão dessa certeza científica, né? E daí eu fiquei pensando, você falou brevemente que você trabalha com o experimental. Se você pudesse falar um pouquinho desse processo, o quanto o seu trabalho experimental e como ele tem esgarçado, falar assim, essas fronteiras científicas, ou esse modo de fazer científico, esse modo de entender a história, em que espaço está circulando, só dentro do experimental, está circulando em outros espaços. Se você pudesse falar um pouquinho disso, eu agradeceria. Obrigado. Tá bom. A gente faz rodada ou eu respondo cada um? Pode melhor, senão acho que eu vou esquecer. Ah, que bom que o coautor, então, o autor principal, foi aluno aqui, né? Isso mostra, então, o empenho de vocês em pensar essas questões que eu acho que são fantásticas quando a gente associa a matemática, né? Acho que se tem uma área das ciências que tem essa adesão e se pensar a decolonialidade de uma maneira, vou chamar de fácil não é, né? Até pelo que o Roger colocou aqui, né? Mas acho que tem um potencial muito grande a matemática, com certeza, né? Bom, vamos lá. Primeiro, tem vários autores decoloniais que vão pensar a universidade, inclusive como um espaço onde isso não vai acontecer. Porque nós somos, inclusive, geridos por essa lógica, né? Então, se a gente vai fazer uma progressão, né, na carreira, não sei como chama aqui, né? Se a gente é avaliado nossos sistemas de pós-graduação pelo do quadrienal, que vai ser agora, está todo o programa, né, enlouquecido, né? Nós somos geridos por índices, né, que são totalmente embasados nessa perspectiva de uma ciência que nós construímos, também não é a ciência do século XVI, né? Nós construímos nos últimos 400 anos uma ciência que chegou até nós, que é extremamente ocidental, extremamente competitiva, né? Extremamente capitalista, porque também a gente está falando da nossa ciência que a gente produz aqui, mas e a ciência que produz nas grandes empresas de tecnologia do norte global, né, ou farmacêuticas do norte global, né, então bem pautadas pelo capitalismo. Então, eu já li alguns autores que inclusive nos desanimam quando a gente os lê, porque eles vão mostrar assim, a ciência não vai fazer essa revolução, por isso que eles se ligam tanto aos movimentos sociais. Então, às vezes, Roger, nos meus momentos bastante otimistas, né, me parece que é uma demanda externa que vai chegar para a universidade ou para os centros de pesquisa, como eu vejo os alunos que têm chegado. Então, eu entrei no GBC em 2008, a minha primeira turminha lá foi em 2008. Para mim, aqueles primeiros alunos não são os alunos que chegam hoje. Hoje chegam alunos muito mais críticos. Hoje chegam alunos que, se eu entrar na sala e falar, eu vou dar uma prova surpresa, eles levantam o saio, vão lá, vão na ouvidoria, me entregam e não vão fazer a prova. Em 2008, é capaz que eles começariam a chorar, fariam a prova desesperados, né? Então, eu sinto que, talvez sinta e espere que seja uma demanda externa dos movimentos sociais, né, que renove a nossa universidade, porque também a nossa universidade não é parada no tempo, ela não é estanque, nada é. Tudo que a gente cria é cultura, e toda cultura se relaciona com o externo. A nossa universidade que a gente fez aqui na década de 90 não é a universidade que a gente tem hoje, é uma outra universidade, muito mais diversa, né? Muito mais crítica, muito mais aberta aos movimentos sociais. A minha filha entrou recentemente na Unicamp e eu vejo quanto ela está atrelada já aos movimentos sociais. Eu não pude ter, porque não tinha aquilo lá, eu não via, não estava, não sei onde a reitoria colocava na década de 90. Então, assim, eu sinto que, então, primeiro, me parece que não somos nós que vamos mudar, me parece que é uma demanda social, né? E eu espero realmente que isso mude. Quando você fala da própria palavra ciência, realmente, os primeiros escritos históricos colocam, acho que no século XVII, que essa palavra surge, tá?
Tanto é que o próprio Newton não se coloca como cientista, se coloca como filósofo natural. Nenhum deles era cientista, não existia a palavra ciência e cientista. Ciência significa ter conhecimento, ter ciência de algo. Aí eles eram filósofos naturais, a profissão. Isso vai até começo dos 1700, na verdade. Então se cria no final do 17, começo do 18, essa palavra ciência, e a característica dessa ciência é justamente o que os filósofos anteriores disseram, principalmente Descartes, do que era ciência. Bacon, Francis Bacon também. Então ela tinha que ser empírica, ela tinha que ser matematizada, ela tinha que ser racional. Tem estudos maravilhosos que mostram que a matemática se desenvolve no século XVI, não por causa da ciência, mas porque os os comerciantes italianos precisavam da matemática. Tem vários historiadores da matemática italianos que mostram isso com documento histórico. Matemática se desenvolve no 14, no 15, até no 16, por causa dos comerciantes, eles precisavam calcular lucro, calcular taxa, econômico o negócio. A ciência vem no 17 e fala, putz, olha lá, né, o negócio, a matemática funcionou para eles, então vamos trazer a matemática para a gente. Não é à toa que Galileu, que o pessoal está ali na Itália, né? Então, o quanto a ciência esse modelo de ciência também foi construído, né? E por isso que ela é tão europeia nesse momento, né? E depois vai ser, com o capitalismo, especialmente do norte-americano, vai ser essa ideia de mais ocidental, norte-centrada, né? Porque se insere Estados Unidos nessa discussão. Então, acho que quando a gente fala de ciência, eu acho que a gente está falando desse conhecimento ocidental. Já houve até um movimento dentro da história das ciências para trocar o nome, para chamar História do Conhecimento. Eu aderi na hora, eu achei ótimo, eu fiquei triste quando o negócio não foi para frente, porque eu acho que a gente é maior que a ciência. O que gregos fizeram não é ciência. O que as comunidades egípcias, os povos egípcios fizeram não é ciência. O que as comunidades indígenas fazem não é ciência. O que elas produzem, conhecimento. E aí, nessa discussão intercultural, eu sinto que a proposta é um pouco nisso, trazer uma ciência que é nossa, que a gente também não vai negar, rasgar, né? Mas também inserir esse diálogo com esses conhecimentos. Então, não sei se essa parte eu expliquei, assim, ficou claro para você, se era essa a sua dúvida. Bom, em relação aos conhecimentos tupinambás, a gente tem um certo problema com os conhecimentos tupinambás, eu tenho, na verdade, porque é do século XVI, XVII, e eles não têm narrações escritas pelos próprios tupinambás. Então, eu tenho que acessar esses saberes via europeus. Isso foi um dilema para mim durante muito tempo. Só que depois eu entendi que não era o dilema, era a chave, porque quando eu leio os cronistas europeus, a primeira coisa que eu consigo fazer é o que está na página anterior, que é mostrar esse processo de criar silenciamento. Então hoje, e aí com a minha proximidade com a educação, eu estou muito mais preocupada em mostrar como esses europeus e essas narrativas históricas que a gente se baseia para falar desse outro, é na verdade a Europa falando dela mesma e criando uma narrativa de silenciamento. Então hoje, na minha pesquisa, né, nos últimos aí, pelo menos 3, 4 anos, eu estou focada nisso, né, em mostrar esse silenciamento, esse não entendimento, essa hierarquização. É claro que traz conhecimentos eu trabalho mais com conhecimentos astronômicos, né? Então ele traz o céu, né? Por exemplo, o Claude d'Abbeville, que era um francês de começo de 1600, ele vai falar das constelações tupinambás do atual Maranhão, né? E vai mostrar o quanto é diferente da europeia. Só que logo depois ele faz a hierarquização, ele vai dizer que elas são inferiores, que eles não sabiam o que eles estavam falando, porque é constelação da Ema, constelação do Homem Velho, né? São constelações que refletem o seu conhecimento sobre a natureza e suas lendas, como era a constelação de Touro, a constelação, até esqueci agora as europeias, que eu estou num processo de tentar, dos signos todos, né? Cinturão de não sei o quê, né? Enfim, a primeira vez que eu fui num planetário, e aí deitamos lá e falou assim, ali ó, é a constelação do cinturão de não sei quem. Eu olhava e falava, gente, como é que a pessoa olha para aquilo e vê um cinturão? Assim, eu me sentia até burra, porque eu não tem cinturão ali, né? Então, que é um céu que a gente nem visualiza, porque não é o nosso céu, é o céu do norte, não é o céu do sul. Então, a gente tem até dificuldade para visualizar mesmo, né? Então, eu tenho acessado dessa forma esses saberes, muitos alunos meus trabalham com esses cronistas, fazendo isso que a gente coloca aqui dessa denúncia da criação de uma narrativa hierarquizada e inferiorizante dos saberes que eram legítimos, né? E aí tem um próximo passo da minha pesquisa, que está um pouco congelado, porque eu estou num cargo de gestão há algum tempo, que está me consumindo muito, né? Que é
tratar com indígenas, não tupinambás, mas indígenas ali da região de São Bernardo do Campo, que são Guarani e Biá, e de São Paulo, né, fazendo uma busca, né, de saberes astronômicos ancestrais que eles possam ter. Então, já tive uma aluna que fez um trabalho com isso, mas ela trabalhou, né, que o Zaqueu inclusive orientou, ela trouxe uma indígena para o trabalho dela, ela trabalhou com questões do fumo, né? Não foi com questões astronômicas, né? Mas vai ser um próximo passo, a minha gestão acaba o ano que vem, aí 26 espero colocar, e aí, através do Zaqueu, eu espero que chegue a vocês aí o resultado dessa próxima fase da pesquisa. Respondi? E aí, durante esse processo de cortar os materiais, vamos lá para os documentos oficiais, e quando outros documentos mais formais da eles falam, batem muito na questão dos meios curriculares defendidos pela BNCC. Né? Tá. Esses meios curriculares, só que está dado lá como conhecimento praticamente particular. É assim que coloca, conhecimento praticamente particular. E aí, portanto, nós temos toda ela explicada. Sim. Eu pensando, como enfrentar um documento desse teor normativo, porque não dá para ser feito o tempo todo, não dá para falar o tempo todo. Sim. A técnica de aula eu faço a aula, sou eu aluno, mas não dá para ser transmissor uma vida inteira, transmissor o tempo inteiro. É bom ter um documento que vê um pouco de conforto, você não está vendo aula ali que não me coloca na condição total do subalterno, no transmissor. E aí, então, vocês, como a gente está falando com esse normativo, uma vez que esses livros populares, eles acabam se tornando um público totalizante. Né? Há até uma justificativa, tanto dos documentos que foram dados nas normativas, há uma justificativa de que uma parte é da base, a outra parte é parte diversificada. E nessa parte diversificada, não aparecem esses outros conhecimentos, esses outros conhecimentos, as personalidades. E aí, tanto lá no currículo no documento do da Bahia, no documento do paulista, aparece isso, a carga dos itinerários formativos no novo ensino médio. E vem com a ideia mesmo de estar faturado, de carga horária de disciplina de fevereiro, né? De biologia e química, que foram coisas que tiveram uma grade bem reduzida, uma carga horária bem reduzida. Então, esses itinerários formativos acabam acontecendo como mais um espaço para esse conhecimento. A ciência dada. Né? Acaba sendo mais um espaço para isso. E até na Bahia, onde há um discurso em se fazer um currículo cultural, isolado, fazer um currículo cultural, esses itinerários formativos também estão sendo executados ali na prática. Estão sendo utilizados para esses outros conhecimentos, né? Esse que a gente chama de outro, né? E aí, não é nem para a pergunta, mas como assim, a gente não consiga dar conta do que isso vai para instâncias administrativas, políticas e tal, né? Mas ela é como romper com esse currículo que faz desses mínimos esse totalizante. Bom, Rodrigo, eu não sou uma especialista em currículo. Eu acho fantásticas as discussões de currículo, até por conta de um outro aluno, eu entrei um pouco em alguns autores, né? Se não me engano, esqueci qual autor que vai dizer do currículo normativo que está, por exemplo, na BNCC e o currículo que é executado na escola, né? Que não necessariamente é o mesmo e muitas vezes o currículo executado na escola, será que foi? Eu acho que será que é o sacristã? Se não me engano, ele vai usar uma outra palavra, o culto, né? Não, prescrito e o currículo
E o polipraticado, inclusive às vezes o praticado é muito mais rico e muito mais importante para a educação daquele aluno do que o currículo prescrito, né? Enfim, mas eu não sou especialista na área do currículo, né? Você falando, o que me vem à cabeça? Primeiro, a gente sabe que a BNCC não é um documento 100% legítimo. A verdade é essa, não é? Assim, talvez tenha aqui pessoas mais ligadas ao currículo. Legítimo no qual sentido? De construção histórica. Ele é legítimo como uma normativa, isso ele é. Né? Mas ele é um documento que o contexto histórico é muito confuso. Né? Foi no meio do golpe de 2016, o grupo que estava construindo o documento foi todo exonerado, se criou um novo grupo ligado ao novo governo, e se criou esse documento. Então, assim, quando a gente contextualiza, eu tive uma aluna que quis trabalhar com BNCC há um tempo atrás, da física. Falei, você vai trabalhar, mas você vai trazer um pouco essa discussão toda. Quando ela começou a ler, ela desistiu, porque o buraco era muito mais embaixo. Né? E a gente não tinha uma distância temporal que permitisse ter muitos alunos que já tinham estudado, autores, artigos, né? Acho que foi 2020, alguma coisa assim. Então, assim, uma primeira coisa que eu faria se eu tivesse interessado em trabalhar com a BNCC é talvez contextualizar um pouco a BNCC. Né? E ao contextualizar, a gente traz aí problemas que ela existe na sua dimensão de execução. Tá? E ela não é um documento que vai durar para sempre. Tá? A gente teve lá os PCEs, a gente teve outros documentos, né, que foram revistos. Né? Então, uma lei também não está escrita em pedra lá, como na Bíblia faz parecer. A lei é temporal. Ela reflete condições ali, culturais, históricas daquele contexto. Então, assim, algo que eu acho que poderia ser um caminho para você ter uma argumentação, né? E talvez até uma explicação sua, talvez nem apareça na tese, mas uma explicação talvez sua desse processo da BNCC e de uma aceitação muito rigorosa dela. Eu concordo com você, não dá para a coordenação da escola dizer não vou usar a BNCC, né? Ou até o próprio professor. Mas me parece que o que acontece no chão da escola, vamos dizer, no âmbito escolar, é muito essa questão de ações pontuais de professores que fazem um currículo diferenciado, que trazem temas, que fazem projetos transversais, né, que trazem essas reflexões muito mais do que o que está lá no currículo até no livro didático, né, pelo menos de pesquisas que nos últimos anos eu tenho lido. Me parece muito mais ações pontuais do que está escrito lá na BNCC ou está escrito em qualquer outro documento, porque quando eu comecei aqui na orientação, eram os PCNs, todo o trabalho que saía citava o PCN. E o PCN falava mesmo de uma abordagem histórica do ensino de ciências e matemática, do CTS, né? Só que falava de um jeito também muito generalizante, por mais que ele tenha muitos méritos, seja até talvez anos-luz em relação à BNCC, né? Mas quem fazia a diferença me parecia que era o professor lá no âmbito escolar. Tudo isso para te dizer, como alguém que não sabe muito bem o que está falando, que me parece que essa transformação é muito mais do professor para o currículo do que do currículo para o professor. Eu não acho que a gente vai ter um documento curricular que vai dizer, vamos ser decoloniais. Né? Não me parece que isso vai acontecer, só se for daqui 20, 30 anos. Né? E aí, nesse sentido, né, eu acho que você está numa situação bastante difícil para perceber, eu não sei qual é a sua pergunta de pesquisa, né? Mas se você quer perceber ações decoloniais, ou como inserir a decolonialidade no currículo, me parece que vai ter que ser nesse pedaço aí dos outros, né? Pensando em regionalidade, se você pensar na Bahia, eu sei que a educação antirracista lá é algo muito importante, né? E já consolidado por pesquisas da UFRGS, né? Então, assim, me parece que caberia aí nesse espaço, né? Ou interculturais, porque o multicultural é interessante, mas ele reconhece que existem diferentes culturas. Né? O multicultural não promove o diálogo. O intercultural, ele é como se fosse um a mais, né? Um próximo passo, talvez, né? Não quero hierarquizar, mas algo que eu reconheço a multiculturalidade, eu reconheço que a gente tem conhecimentos em África, indígena, ocidentais e tal, quilombolas, né? Ribeirinhos, mas eu quero fazer eles conversar. Eu quero que esse conhecimento quilombola chegue aqui na universidade e converse com o conhecimento acadêmico. Esse é o intercultural, né? Enfim, não sei, eu acho que eu não tenho nenhuma resposta para você. Estou pensando alto, me desculpa. Mas é o que está falando, rapidinho.
Rapidinho, gente, porque assim, a questão dele é como foi essa elaboração, tá? Foi a elaboração do currículo da Bahia após o BNCC. Então, o marco temporal, agora, inclusive, descobrimos que foi o primeiro documento curricular do Estado, né, a guiar. Então, não podemos dizer que a BNCC ela não tem essa influência grande que você está dizendo que ela não teria. Inclusive, nas entrevistas que a gente trabalha no São Rural, Márcia, ele está percebendo isso, o como a BNCC amarra muito a política educacional regional. E aí, essas questões dos outros, né, de como que querem trabalhar, a gente vê uma iniciativa local, isso que o Rodrigo falou que na Bahia há, só que não dão conta por conta dessa amarração que esse documento trouxe. E aí eu vou dizer, Estado de São Paulo, Estado do Paraná, do jeito que a gente está vivendo, por conta dessa amarração do projeto que foi do ensino médio junto com a BNCC, né, ele está amarrando demais essa ação do professor, pelo que a gente tem pesquisado, inclusive junto aos próprios professores, né, que a gente está entrevistando essas pessoas. Então, assim, embora seja, concordo com você, temporal, a gente está vendo toda essa... Mas eu acho que eu não quis dizer que ela não tem influência, eu quis dizer que ela tem um contexto de produção quanto um documento histórico. Isso, e o que acontece lá é diferente do que está lá, mas na verdade o que a gente está vendo é diferente, mas ainda é a favor desse conhecimento que você falou assim, historicamente acumulado, que embora os itinerários querem espaço para se falar de outra coisa, não está sendo usado porque o conhecimento historicamente acumulado não está sendo trabalhado. Então percebe? Parece que favorece ainda um retrocesso, né? Exato. Sim, um retrocesso. Tinha uma possibilidade, numa outra elaboração, numa outra versão da BNCC, que eu acho que uma possibilidade próxima ali da colonial, que para a gente é de matemática. Né? A matemática assim, eu acho que é o mais visível, é o melhor, o primeiro, digamos assim, né? E isso já na última versão da terceira versão já não tem, já não aparece mais. E da mesma forma aconteceu também com esse documento que realizaram na Bahia. Uma das revisoras dos itinerários formativos, ela questiona isso, né? Ela diz assim, cadê a etnomatemática? E aí não pode falar de etnomatemática. Em um outro trabalho, né, que ela desenvolveu com a nova escola, ela também coloca isso. Ela propôs lá etnomatemática e aí uma das pessoas que estavam liderando disse, não, a gente não vai falar de etnomatemática porque na base já não tem mais etnomatemática. Eu acho que o seu caso é do meu aluno, que eu te falei do Gabriel, analisar a ausência, né, e não a presença às vezes, né? Porque e é uma análise política da ausência, né? Ele pode ser uma análise política, né? Não estar é um processo. Nos primeiros slides eu coloquei, né? O silenciado, não existente, ele é produzido como tal. Ele serve a determinados interesses aí políticos, ele não está, né? Eu tenho verdadeira paura dessa BNCC. Seja que eu acompanhei meus filhos sendo alunos dessa nova proposta de novo ensino médio, que foi horrorosa. Meu filho nos itinerários dele é aprofundamento de matemática, aprofundamento de física, pirâmide cívica. É isso. Nem biologia não tem. E mais ainda, né, porque eu estava ligada a um colega de turma de história, que era uma das pessoas que trabalharam na primeira versão, das que foram exoneradas, né, e eu tive acesso à primeira versão da base de história do ensino médio. O ensino médio não era fundamental, se não me engano. Era fantástica. Começava com indígenas, percorria toda a questão de uma história atlântica. A Europa só aparecia na perspectiva do Brasil. Então eu chegava em Europa para entender que a Europa colonizou o Brasil. Era uma perspectiva 100% colonial. Ela foi inteira jogada fora. E aí o que voltou por um lobby de editora também, porque é muito mais complexo. Por um lobby da editora, inclusive, voltou uma perspectiva que é mais ou menos, como já era. Você começa lá na história em Grécia, não, Egito, né? Passa por Fenícios, hebreus, vai para Grécia, Roma, segue a Idade Média, chega no Brasil aqui quando os portugueses brasileiros, quando o português chega. Enfim, voltou ao que era na década de 70. E teve um lobby muito grande das editoras, porque elas falaram, não tem que reformular tudo, parar de pagar direitos autorais, direitos que até já venceram. Boas
sorte, Rodrigo. Bom, para seguir aqui e a gente conseguir terminar no tempo, tem 3 pessoas inscritas, eu vou passar rapidinho para essas 3 pessoas. Isso, as 3 pessoas falam e a Márcia finaliza. É a Célia, depois a Andréia, depois o Anderson. Então, Célia, você. Primeiramente, eu gostei muito da apresentação. Muito obrigada. Desculpa o atraso, mas foi muito da hora chegar e ver uma perspectiva com tudo que eu trabalho dentro da pesquisa. E eu daí anotei a pergunta porque, ao mesmo tempo que eu não conseguia entender o que eu estava perguntando, eu também não sabia se organizando o escrito ficaria compreensível. Mas vamos pensar que, se não houvesse um desejo de dominar essa narrativa, provavelmente haveria-se uma valorização dessa perspectiva, que conhecemos do conhecimento da história. Então, uma perspectiva de absorção de saberes. Se não houvesse uma necessidade de dominação dessa narrativa, a gente haveria de conceitualizar a história como essa absorção de conhecimento. E será que esse conhecimento que a gente absorve, ele necessariamente significa saber alguma coisa? E será que a ausência, como você falou, essa ausência de conhecimento, essa ausência de saber, do que foi tido, enfim, a gente precisa necessariamente chamar de saber, O que eu quero dizer? Que, historicamente, o que a gente entende enquanto ciência, o que a gente entende enquanto conhecimento, o que a gente entende enquanto saber, o que a gente entende enquanto história, ele foi socialmente construído e ele foi europeisticamente construído, Então, necessariamente, a gente precisa absorver o que existe dentro do saber do outro, ou simplesmente de saber coisas diferentes das minhas já basta. Então, vou passar para o André. Só que eu falo da série me fez pensar uma coisa, eu já faço a pergunta. A gente estava numa roda de capoeira, e tinha um mestre, ele estava dizendo assim que a escola não ensinou nada para ele e que a capoeira deu tudo para ele. Então, acho que quando a gente pensa na educação, na comunidade, vem essa frase: quem me deu tudo foi a capoeira, não foi a escola. Então, esse é um ponto, para a gente pensar na educação nessa perspectiva. Você me trouxe um pouco de esperança quando você falou assim: nos últimos 20 anos mudou muito. E eu sinto isso também, A gente tem uma velocidade dessa mudança que dá uma certa esperança. E você falou, nós estamos numa passagem por esses movimentos historiográficos. E aí, ao mesmo tempo, você falou, é como se tivesse algo que nos afastasse desses todos os movimentos, quando você falou dos anos 60, houvesse esse algo que nos impede de estar lá, e algumas perguntas foram nessa direção. Então, uma das coisas que me inspira, além da questão dos movimentos, dessa velocidade com que os movimentos reivindicam os seus espaços, é também novos modelos de diversidade. E você vem de uma que eu considero um modelo bastante inovador, algumas pessoas não gostam dessa palavra, mas eu prefiro usá-la. É um modelo diverso, diferente, a sua própria relação com a pesquisa agrega diferentes áreas. E eu ouvi uma vez uma frase, que é da Bahia, eu brinco que eu quero me internacionalizar na Bahia, que eu acho que é ali que vem as coisas, porque no penúltimo congresso de ética e matemática, a gente teve uma mesa com o Naumar, e na época era a pessoa que estava ali à frente da Federal do Sul da Bahia, que na mesma época de quase, da Federal do ABC, tinham esses modelos altamente inovadores de pensar a universidade, E o Naumar respondeu uma pergunta
pergunta assim, quando que isso chega na escola, na educação básica, tudo aquilo que estava se passando? Ele falou, enquanto a universidade for o que ela é, isso não vai chegar na escola, porque também as diretrizes curriculares também são produzidas por pesquisadores que estão nesse lugar. Então, eu queria ouvir um pouquinho você falasse, Roberto, o que é esse modelo, o que ele tem de diferente daquilo que você já viveu em outras universidades, ou daquilo que você vê em outras universidades, que caminho possível é esse? Você falou da interdisciplinaridade, mas pode ser que eu acho que seria legal um pouco dessa. Boa tarde. Então, eu estou fazendo estudos em escola, né, de assentamento rural, lá no estado do Rio Grande do Sul. E aí, eu tenho tentado olhar para essa escola e pensar as questões, né, desde a minha experiência de campo, sobre como essa escola tem sido um espaço disputado, né, pelas comunidades, pelo movimento social, pelo assentamento, pelas famílias, assim, pelos diferentes grupos aí, pelas crianças também, como esse espaço da escola é habitado, né? Eu acabei de chegar, né, pela experiência de um estágio no exterior que eu fiz no México, e aí eu fui lá com esse intuito de pensar essa relação da comunidade com a escola, né, com a autonomia da comunidade. Eu fui para lá estudar o movimento zapatista. Aí você comentou o zapatismo, né, da União Zapata, só que esse já é outro que, digamos assim, eles entendem que é o mesmo zapatismo, né, o mesmo desejo de luta, mas agora a gente tem uma história e um espaço diferente, né? O zapatismo que se passa no estado de Chiapas, em todo um contexto diferente. E em lugar agora, né, de promover esses dias, tem toda uma estética, toda uma poética diferente. E assim, quando tem uma rebelião lá, desde esse movimento zapatista, eles trazem, né, porque tem muitos direitos lá que eles ainda não têm, direito de defesa do seu território, né, de autodeterminação do povo indígena, entre outras questões, problemas com o narcotráfico que agora está chegando lá. Então, assim, desde esse levantamento que eles fazem, né, em 94, aí eles começam a fazer todo um movimento de dialogar com o Estado. Esse diálogo não acontece, né, com os governos, com os poderes do México. Chama a sociedade para também conversar, e isso vai acontecendo nesse processo. Chega um momento que é uma ruptura, né? Como, por exemplo, aqui, eu tenho estudado muita questão do movimento do MST, né? E como que é um movimento que faz uma pressão, um diálogo com o Estado, né? E esse movimento lá, né, esse zapatismo lá, chega um momento que eles vão fazer esse movimento, né? O Estado, né, e talvez podemos dizer o Estado neoliberal, né, toda a política capitalista, né, megas projetos nos territórios, extração de petróleo, trem que agradece, tudo isso traz uma série de problemas para os povos, para os seus modos de vida, né? Ou seja, é um processo, quem sabe, de colonização que está em andamento. E aí, assim, esse movimento, eles rompem com o Estado, eles rompem, né? Chega um momento, eles fecham todas as escolas dos seus territórios, né? Eles vão buscando uma certa autonomia, com organização política própria, com poder militar próprio também, uma produção de alimento próprio. Eles começam a repensar o próprio território desde a autonomia desses povos, né? Comunidades zapatistas. E isso vai dando um sinal assim, de rompimento com o Estado, né? Ou seja, vai fechando relações em cada momento, né? Com esses poderes hegemônicos centrais, né? Assim. E que a gente de universidade, de certa maneira, estamos sendo fomentados por isso, né? Parte do Estado também. E então, assim, eu venho pensando, né, não só dessa experiência, de outras experiências que a gente vê vez ou outra, assim, talvez o zapatismo mais, esse momento mais expressivo, né?
mas às vezes microexperiências que você vê, esses rompimentos, né? Talvez com você anárquico, mas que vai rompendo com dizendo não, né? Deixa a gente quieto, né? Não interfere na nossa vida. E aí eu vou pensando no problema, eu queria ver com você se tem, assim, você tem visto essa questão, como que os teóricos da decolonialidade, né? Como se eles têm olhado para essas questões, que tem visto algo sobre, isso aí. Talvez nem vale a pena a pergunta, mas nem exista questão, mas eu queria ver sobre isso. Rapidinho. Bom, depois a gente pode conversar um pouco mais, se tiver tempo, né? Mas quando você coloca essa questão da história, né, e desses saberes históricos, a gente tem que pensar que uma coisa é a narrativa histórica que sempre existiu. Os povos sempre falaram do seu passado. Outra coisa é a institucionalização da história no século XIX numa universidade, né? Com um departamento, com professores, com doutorado, né? Com tudo isso. Então, o século XIX europeu, ele vai institucionalizar diferentes áreas. A própria sociologia, todo mundo que vai estudar sociologia começa lá com Durkheim, Weber, tem lá a teologia inicial, que é isso, é quando ela começa também. As geociências, a própria biologia, né, como área. Então, são coisas diferentes. Narrativas históricas sempre existiram. Todas as comunidades fazem narrativas históricas. Inclusive, às vezes, como as do México, vou chamar, né, as anteriores, né, quando o México era Nova Espanha, e quando eram aulas antes, muito ligadas a fatos míticos, como a própria Grécia, né? Então, uma coisa é a relação do povo com o seu passado. Outra coisa é a narrativa histórica formal acadêmica. E aí é dessa um pouco que eu estou trazendo aqui para fazer essa crítica, né? Tem um trabalho do Sanjay Seth, Sanjay com Y no final, e Seth, S-E-T-H. Ele chama Clio ou Shiva. Shiva, S-H. E é fantástico, da revista História da Historiografia, facilmente encontrado aí. Ele vai, acho que ele vai te ajudar bastante nessa resposta, já que eu tenho pouco tempo, porque ele vai justamente dizer que que os ocidentais imputam ao resto do mundo a sua visão de história do século XIX. E na Índia, história é outra coisa. E aí ele vai, por isso que é Clio ou Shiva. Né? Clio, que é a deusa, né, da história, né, a grega, né, ocidental, que representa a ocidentalidade. Então, nós aqui estamos falando de uma história como a mesma coisa do que o Roger falou de ciência, né? Construída na Europa, institucionalizada, inclusive começa na Alemanha, né? Na hoje a Alemanha, né? Pra vocês terem uma ideia desse positivismo, né? Desse academicismo. Então, a gente vai ter que ser rápido, pode conversar um pouquinho depois, mas um pouco que eu queria te sugerir essa leitura desse texto, você pensar essa questão desses saberes, se é saber ou se não é, né? A questão de uma história ocidental, que não é ocidental e as outras são outras relações com o passado. Então, história é aquilo que o Ocidente vai chamar, vai nomear a sua relação com o passado. Ok? Aí, Andréia, você falou da UFABC, né? Bom, a UFABC ela foi criada em 2004, os primeiros alunos entram em 2006. O aluno não entra para um curso específico, ele entra para um curso que é o bacharelado interdisciplinar, ou a licenciatura interdisciplinar. Dependendo do curso, ele faz de 2 a 4 anos, né? As licenciaturas interdisciplinares pela lei tem que ser 4 anos. E ele, nesse percurso, ele ganha um diploma no final, ele entra para o DCT, que é o bacharelado interdisciplinar de ciência e tecnologia, ao final de 3 anos ele ganha um diploma. Ele é bacharel em ciência e tecnologia. E ele continua a sua trajetória acadêmica se assim quiser. Né, nas engenharias ou na física, química, biologia, biotecnologia, matemática, né? Então ele tem um percurso formativo um pouco maior do que a universidade tradicional. Então no âmbito do discente, né, nesse primeiro curso que ele é interdisciplinar, então ele é um modelo muito americano, como os americanos fazem, né? Se a gente vai ler a biografia da Michelle Obama, a gente vê que foi bem assim o caso dela, né, do Obama, e só para exemplificar aqui, né, eles fazem um núcleo, não é um núcleo comum, não é isso, tá? É um curso interdisciplinar, é outra coisa, né? E aí, ali ele tem diferentes disciplinas, então ele tem que ter todos os eixos do conhecimento. Então ele tem ciências sociais, ele tem história, ele tem filosofia, ele tem matemática, física, química, biologia, ele tem tudo numa discussão que sempre busca ser inovadora nas das disciplinas, nem sempre os colegas que executam são, essa é outra realidade do que está lá na emenda, aqui na UFABC às vezes é o contrário, o que está na emenda é muito inovador, o colega que está lá
às vezes dando aula, tá? Então é realmente uma formação bastante diferente. Eles participam dos movimentos sociais, das organizações estudantis desde o começo, então é bastante diferente. Agora com a curricularização da extensão, todos têm que cumprir uma carga horária muito grande de extensão. Então, para o discente, eu acho que tem essa inovação, né? Outro percurso formativo. E os estudos mostram que o aluno entra querendo, sei lá, engenharia, ciência da computação, faz licenciatura em matemática. No meio do percurso, ele se encontra em outro lugar. Então, é muito pequena a porcentagem de alunos que começam querendo um curso e terminam aquele curso. E ele pode fazer até 3 cursos pós. Ele pode ficar 11 anos na universidade e fazer até 3 cursos, né? O que no bacharelado de ciências humanas é muito comum. Eles fazem geralmente economia, políticas públicas, ou RI, planejamento territorial. Os cursos também são bem diferentes, né? A proposta dos cursos não são para ser cursos tradicionais das universidades, né? Acho que é isso. Para o docente, acho que é a experiência de você estar em espaços interdisciplinares. Eu acho que é isso que motiva você sair da casinha completamente. Diferente de você estar no departamento, que eu via, por exemplo, a minha experiência no departamento de História da Unicamp, você não está dialogando com seus pais só, que é uma coisa que você sente falta algumas vezes. A minha colega da biologia, da educação sexual, que divide sala comigo, do lado é da química, do outro lado é da física, vai todo mundo para almoçar. A nossa pós é extremamente interdisciplinar, então o tempo todo você é tensionado para entender o outro. E aí, uma conquista de um outro e contar o seu projeto de pesquisa, muitas vezes contando ali de coisas de uma amiga que trabalha com currículo. Ela falando de um projeto dela de currículo, me deu vontade de estudar currículo. Então eu acho que esse contato interdisciplinar é muito interessante. Então o projeto do VBC é bastante diferente, tem outros bacharelados interdisciplinares e licenciaturas interdisciplinares em outras instituições, mas no âmbito do ensino superior no Brasil é muito pouco, acho que não é nem 0,5%, se foi no total. E eu acho que não é uma mudança decolonial, mas é uma mudança de perspectiva de educação que devia ser mais fomentada pelos governos, né? Que, como a gente passou aí pelo menos 8 anos sem apoio à Universidade Pública do Brasil, né? A gente acabou não tendo crescimento de universidades, né? Mas agora, com essa esperança de crescer universidades, a gente tem sido procurado para implantar modelos no Nordeste de universidades novas, também em Alagoas, agora não me lembro mais, mas alguns estados mais ligados ao Nordeste, implantar as novas universidades que vão ser criadas, serem criadas no modelo do bacharelado, da licenciatura interdisciplinar. Então é isso. E vamos lá para o Anderson. Anderson, obrigada por trazer essas informações. Eu não conheço menos do México e mais da Nova Espanha, né? Que lá mudou o nome com a polarização. Mas desculpa, a sua questão era como pensar, desculpa, acho que eu fugi uma pergunta que você faz bem no finalzinho. É que ao final vai ter esse momento de ruptura, né, com as pessoas pensadas, né? Sim. Então, como que eles olham para isso? Eu não sei, nunca li nada que me remetesse a essa ideia, mas eu acho que a ruptura que se propõe aqui, né, ela é um pouco metafórica, assim, né? Tipo, não é vamos pegar a Unesp aqui de Rio Claro, viver no estado de São Paulo, né, e vamos fazer o que a gente quer aqui. Eu acho que não é tão radical assim, né? Talvez a Caterine Walsh gostaria, né? É a mais rebelde dos decoloniais, né? É a Caterine, pelas leituras, né? A Caterine Walsh. Mas eu acho que nós na universidade temos um pouco essa tentativa da ruptura pela consciência histórica, assim, consciência sociológica e consciência filosófica, né? É uma ruptura de temas de pesquisa, que eu acho que é isso que eu vejo nos últimos anos, tá? Eu nunca li nada sobre isso, eu não sei se eu acho que no México deve ter decolonial preocupado com isso, mas não esses decoloniais velhos, também, gente, a gente traz eles, mas eles são velhos também, tem muito mais coisa nova, legal sendo feita do que esses antigos fizeram, né? Eles são aqueles que começam, né? O Miolo, o Quilano, né? O próprio Nelson Maldonado, que é mais jovem, mas tem, com certeza, no México deve ter pessoas pensando nisso, né? Mas serve só para ressaltar que nessa ruptura é tão radical, uma ruptura mais de dentro para fora, né? Mas que bacana essa experiência deve ter sido. E foi um intercâmbio decolonial. Pessoal, obrigada, viu, pela atenção, pelas perguntas. Vou precisar. Bom, então, para finalizar aqui, quero agradecer mais uma vez a professora Márcia, que saiu. Então, bom, não tão longe, né? Você saiu meio para nos visitar e falar um pouco da sua pesquisa e da sua história, da própria pesquisa. E, com
certeza foi um momento de muito aprendizado para nós aqui, né? Então, mais uma vez agradecer e dizer que as portas estão sempre abertas para conversar aqui conosco. É isso. Obrigada, pessoal. Precisando, pode mandar e-mail.